A lei do momento. Quando liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir. Se já houve um exemplo da importância do momento no que diz respeito à liderança, podemos dizer que foi em Nova Orleans no final de agosto e início de setembro de 2005. Nova Orleans é uma cidade atípica. Como Veneza, na Itália, ela é cercada de água. Ao norte fica o lago Pontchartrain. Ao sul corre o grandioso rio Mississippi. A leste e a oeste ficam os pântanos baixos. Canais cruzam a cidade. É impossível entrar ou sair de Nova Orleans sem atravessar uma grande ponte. Pode não parecer nada demais, até você levar em consideração que a maior parte da cidade está abaixo do nível do mar. Nova Orleans tem a forma de uma tigela. Em média, a cidade está 1,80 m abaixo do nível do mar. E a terra afunda um pouco mais todos os anos. Ao longo de décadas, os cidadãos se preocuparam com a possibilidade de um desastre que poderia ser causado à cidade pelo impacto direto de um furacão poderoso. Na quarta-feira, 24 de agosto de 2005, uma tragédia despontava no horizonte. Mas ninguém em Nova Orleans desconfiava que essa nova tempestade tropical, batizada de Katrina, seria o furacão que a cidade temia que um dia chegasse. Só na sexta-feira, o Centro Nacional de Furacões previu que as tempestades atingiriam a costa na segunda-feira, em algum ponto perto de Buras, Louisiana, a cerca de 90 quilômetros a sudeste de Nova Orleans. O furacão já estava parecendo bastante feio. No sábado, 27 de agosto, os líderes de muitas paróquias da Louisiana, ao redor de Nova Orleans, ordenaram a evacuação. St. Charles, Plaquemines, parte de Jefferson e mesmo St. Tammany, localizada em terreno mais alto ao norte de Nova Orleans. E quanto a Nova Orleans propriamente dita? Por que o prefeito Reinagin, líder da cidade, também não determinou a evacuação nesse mesmo momento? Muitos acham que os habitantes da cidade são fatalistas e não podem ser obrigados a se mover mais rápido do que estão dispostos a fazer. Outros dizem que Nagin, um empresário antes de ser eleito, preocupava-se com as implicações legais e financeiras de uma evacuação. Eu afirmo que ele e outras pessoas do governo não compreenderam a lei do momento, quando liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir. O momento mais adequado para retirar as pessoas de Nova Orleans foi aquele em que os líderes das outras paróquias anunciaram uma evacuação voluntária. Nagin esperou. Na noite de sábado, finalmente, anunciou uma evacuação voluntária de Nova Orleans. Só depois de receber o telefonema de Max Melfield, diretor do Centro Nacional de Furacões, na noite de sábado, o prefeito ficou suficientemente assustado e preocupado para agir. Mas era um pouco tarde demais. Às 9 horas da manhã seguinte, o prefeito finalmente ordenou a evacuação obrigatória, menos de 24 horas antes de o furacão chegar à terra. Era tarde demais para muitos cidadãos de Nova Orleans. E como ele planejava ajudar aquelas pessoas que não conseguiriam sair da cidade em tão pouco tempo? Ele os aconselhou a ir como pudessem para o estádio Superdome, a última opção de abrigo da cidade. Mas não criou provisões para essas pessoas. Em uma entrevista coletiva, Nagin deu o seguinte conselho. Se não conseguirem deixar a cidade e tiverem de ir para o estádio Superdome, levem comida suficiente, alimentos não perecíveis que os sustentem, pelo menos de 3 a 5 dias, levem cobertores e travesseiros, não levem armas, álcool nem drogas. Sabem, é como o governador afirmou, é como se vocês fossem para um acampamento. Se não têm ideia de como é, apenas levem o suficiente para que consigam dormir e ficar confortáveis. Não é o melhor dos ambientes, mas pelo menos estarão seguros. O resultado da liderança de Nagin foi visto na cobertura nacional do Katrina e em suas consequências. A água inundou partes da cidade às 9 horas da manhã de segunda-feira. As condições para as pessoas no estádio Superdome eram terríveis. Outras pessoas que não conseguiram deixar a cidade se reuniram no centro de convenções. Muitos cidadãos refugiaram-se nos telhados das casas. Como o prefeito reagiu? Queixou-se à mídia nas entrevistas coletivas. Se alguém fosse assumir a liderança, não seria na esfera municipal. A maioria das pessoas começou a esperar a liderança do governo federal, mas eles também violaram a lei do momento. Apenas na quarta-feira, 31 de agosto, o diretor de Segurança Interna, Michael Chertoff, fez um memorando declarando Katrina um incidente de relevância nacional. Uma declaração fundamental e necessária para produzir uma coordenação federal ágil. O presidente Bush
Só se reuniu com o gabinete no dia seguinte para determinar como colocar em funcionamento a força-tarefa da Casa Branca em resposta ao furacão Katrina. Enquanto isso, as pessoas presas em Nova Orleans esperavam por ajuda. Na quinta-feira, 1º de setembro, a Cruz Vermelha pediu permissão para levar água, alimento e suprimentos para as pessoas presas na cidade. Mas o pedido foi negado pelo Departamento de Segurança Interna da Louisiana. Pediram que eles esperassem mais um dia. Finalmente, no domingo 4 de setembro, 6 dias depois da inundação da Nova Orleans, concluiu-se a evacuação do estádio Superdome. O modo de lidar com Katrina mostra a função da liderança em seu pior momento. Foi um trabalho mal feito em todas as esferas. Até mesmo o abrigo de animais local se saiu melhor que o prefeito. 2 dias antes da chegada do Katrina, ele evacuou centenas de animais para Houston, no Texas. No final, mais de 1.836 pessoas morreram por causa do furacão. 1.577 delas eram da Louisiana. 80% das mortes na Louisiana ocorreram nas paróquias de Orleans e Saint Bernard, com a esmagadora maioria ocorrendo em Nova Orleans. Se os líderes tivessem dado mais atenção não apenas ao que faziam, mas também a quando faziam, muito mais vidas poderiam ter sido salvas. O momento é tudo. Bons líderes reconhecem o momento em que liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir. O momento, muitas vezes, faz a diferença entre o sucesso e o fracasso em uma empreitada. Sempre que um líder faz um movimento, só pode haver 4 resultados. Primeiro resultado: a ação errada no momento errado leva ao desastre. Um líder que toma a decisão errada no momento errado certamente enfrentará repercussões negativas. Com certeza, esse foi o caso em Nova Orleans com a aproximação do Katrina. A liderança ruim do prefeito deflagrou uma série de ações erradas no momento errado. Ele esperou até ser tarde demais para determinar uma evacuação obrigatória. Enviou faxes para igrejas locais, esperando que elas ajudassem a evacuar as pessoas. Mas no momento em que fez isso, as pessoas que receberiam esses pedidos já tinham partido há muito tempo. Ele escolheu um péssimo local como abrigo de emergência, não o equipou adequadamente e não conseguiu garantir transporte para que as pessoas chegassem lá. Uma ação errada após a outra levaram ao desastre. Obviamente, os riscos envolvidos em todas as decisões de liderança não são tão grandes quanto no caso de Negan. Mas toda situação de liderança exige que os líderes obedeçam à lei do momento. Se você lidera um departamento ou uma pequena equipe e dá o passo errado no momento errado, seu pessoal sofrerá, assim como sua liderança. Segundo resultado: a ação certa no momento errado produz resistência. No que diz respeito à boa liderança, ter uma visão do rumo da organização ou da equipe e saber como chegar lá não é o bastante. Se você fizer a ação certa, mas no momento errado, pode fracassar, porque as pessoas que você lidera podem se tornar resistentes à sua ação. O bom momento de liderança demanda muitas coisas. Demanda compreensão, pois os líderes precisam ter pleno controle da situação. Demanda maturidade, pois se os motivos dos líderes não são os certos, o momento não será oportuno. Demanda confiança, pois as pessoas seguem líderes que sabem o que precisa ser feito. Demanda decisão, pois líderes fracos criam seguidores fracos. Demanda experiência, pois se os líderes são inexperientes, precisam da sabedoria de quem tem experiência. Demanda intuição, pois o momento muitas vezes depende de fatores intangíveis como impulso e moral. Demanda preparação, pois se as condições não são boas, os líderes precisam criar essas condições. Já tive minha cota de falhas na área do momento. Minha tentativa de implantar um programa de grupo na Skyline, minha igreja em San Diego, foi uma das maiores falhas nessa área. Era a coisa certa a fazer na igreja, mas fracassou inteiramente. Por quê? Porque o momento era errado. Tentamos fazer isso no início da década de 80, e não havia muitos líderes com experiência nessa área. Portanto, agimos de forma intuitiva. Mas a igreja também não estava preparada para isso. Não compreendemos que o sucesso ou fracasso do lançamento de um pequeno grupo dependia de quantos líderes tinham sido formados para apoiá-lo. Durante alguns anos, tentamos fazer funcionar o sistema que tínhamos implantado, mas no final ele fracassou. Apenas 6 anos depois, conseguimos fazê-lo funcionar, após encerrarmos o sistema original, treinarmos líderes e recomeçarmos. Na segunda vez, ele fez muito sucesso.